queridos irmãos, bondosos companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que vamos iniciar o programa da noite. Convido os nossos companheiros para nos acompanhar na oração que sempre realizamos para iniciar as nossas atividades. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos unir os nossos propósitos neste momento, rogando ao Senhor da vida as bênçãos para todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Senhor, que neste momento possamos todos nós intercambiarmos com as frequências que estão acima, que estão num nível que frequentemente optamos por não sintonizar, ou mesmo pela nossa condição ainda acanhada. Que nesse instante possamos angariar a medicação que necessitamos, as forças, para enfrentarmos os desafios, o estímulo, que a esperança se dinamize em nossos corações, Senhor. Que os amigos espirituais que estão no mundo a nos ajudar, possam nos inspirar, para que possamos compreender os objetivos do estudo da noite. À luz da doutrina espírita, possamos compreender os códigos que regem o universo e assim promovermos o bem, para que possamos cada vez mais servir diante da Tua vontade. Rogamos, Senhor, que estes benfeitores, que ora nos protegem, coordenadores e trabalhadores desse nosso programa, possam nesse momento envolver a todos os familiares, a todos os lares aqui representados. Que todos aqueles que amamos recebam o contributo do bem e da paz, como também aqueles que não conhecemos, que jazem perdidos pelo caminho. Que a Tua luz, Senhor, neste momento, atinja estes corações, empedernidos, rebeldes, para que a violência seja substituída pela tolerância, a inimizade pela fraternidade. Que os povos sintam a necessidade de nos amarmos uns aos outros como Tu, Senhor, tem nos amado. Muito obrigado. E assim, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós te pedimos autorização para iniciarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, programa de número 125, com o tema Abismo Profundo, Surpresas da Vida. Surpresas da vida. Vamos verificar, queridos amigos, companheiros da Rede Amigo Espírita que nos acompanham, os nossos irmãos
da Rádio Brasil Espírita de Maceió, todos vocês que se encontram no chat, nos acompanhando através do YouTube. Vamos verificar quais são as surpresas que a espiritualidade nos reserva nesta noite, não é mesmo? Relembrando, na última semana, trabalhando com o livro Ave Cristo, já caminhando para os seus movimentos finais, nós nos deparamos com um momento crucial do capítulo 5, intitulado Expiação. Quando Quinto Varro, ou melhor dizendo, como Tassiano, Blandina, sua filha, vão reencontrar Lívia no leito de morte, ao lado de uma criança, o benfeitor de Tassiano, Quinto Varro, que houvera reencarnado para continuar a missão de auxiliar o seu pupilo querido. Nós encerramos o nosso encontro com a criança beijando a cabeça de Tassiano. Após aquele momento em que Lívia vai consignar para Tassiano a missão de cuidar do seu filho espiritual, Quinto Celso. O Quinto Varro, agora com o nome de Celso. O filho de Quinto Varro, nesse momento, experimentou inexplicável emotividade, constrangindo-lhe as fibras mais íntimas. Tentou conversar com o menino, entretanto, não sabia senão afagá-lo sem palavras. Foi então que Lívia, em frases entrecortadas, descreveu para Tassiano e Blandina a luta que lhes desmoronara a paz doméstica. Helena, a esposa de Tassiano, nunca pudera recebê-los em casa. Apesar da insistência de Basílio, Emmanuel, e a cobrança da dívida dos Carpos, através da família Vetúrio. Desorientara-lhe o pai adotivo. Transferira-se para a residência de Lucano Vestino, por imperiosa necessidade, e depois de relacionar os lances amargos das perseguições, reportou-se às dificuldades do cárcere, a repentina cegueira e, por último, a fuga, seguida da viagem para Cilícia, ou Sicília, em companhia de Teódulo, cujas promessas não se haviam cumprido. O amigo escutou com indizível espanto e revolta os dolorosos sofrimentos da moça em Lyon, e na Trinácria dilaceravam-lhe o cerne da alma. Vislumbrou a escura trama em que se lhe enregia o sacrifício. Afirmou-lhe ignorar o que se passara. Nunca estivera na ilha. Efetuara regular viagem a Roma, consoante o programa estabelecido, e voltara sem alteração. Helena, contudo, devia conhecer os acontecimentos. Mandaria buscá-la. Extremamente perturbado, veio à rua, e, embora a noite houvesse caído integralmente, expediu um portador à vila distante, rogando a esposa e a governanta viessem ter com ele e Blandina em casa de Agripa, alegando urgentes motivos de saúde. Exigiria o pronunciamento da mulher à frente da pobre criatura que jazia semi-morta. Transcorrido algum tempo, Helena e Anacleta, a serviçal,
chegavam em carro ligeiro e garrido. Recebidas por Tassiano, este falou nervosamente, depois das perguntas que lhe foram desfechadas. Entremos. É um caso de morte próxima. Blandina? Interrogou a matrona aflita. Não. Sigamos. E em breves instantes o grupo ingressava no estreito recinto. Tassiano indicou a agonizante, cujos olhos mortos vagueavam sem expressão dentro das órbitas, e interpelou-a emocionado. Helena, reconheces a enferma? A senhora estremeceu. E porque esboçasse um gesto silencioso de negativa, o marido acentuou. Esta é Lívia, a infortunada filha de Basílio. Vamos nos deparar com 4 almas presas ao tremendo destino que lhes era comum. Permaneceram frente a frente como se estivessem convocadas por forças invisíveis e supremas decisões. Helena, a mulher de Tassiano, e Anacleta serviçal, pareciam galvanizadas na contemplação daquele semblante animado por intensa vida interior. A arpista, Lívia, cega, nas vizinhanças da morte, mostravam as linhas fisionômicas de Emiliano Secundino, o amor que o tempo não apagara no coração da filha de Vetúrio. Quando nós iniciamos o estudo desta obra, nós não perpassamos os primeiros episódios. Quando, num determinado trecho, aconteceu um romance. Emiliano Secundino e Helena, agora esposa de Tassiano. Ela olhava para Lívia e de alguma sorte encontrava, conforme a descrição de Emmanuel, as linhas fisionômicas do amor da sua vida. Lívia, falou Tassiano, compadecidamente apresento-te minha esposa e nossa amiga Anacleta. O rosto da infeliz iluminou-se de profunda alegria. Agradeço a Deus essa hora, exclamou em voz ciciante, com humildade. Eu sempre desejei pedir às senhoras me desculpassem a má impressão que lhes causava. Mal sabia ela que ela era vítima das duas. Muitas vezes, continuou Lívia, desejei aproximar-me para dizer-lhe do meu respeito e amizade. Entretanto, as circunstâncias não me favoreceram. Olha as surpresas da vida, amigos. Porque aquela voz ecoava no espírito de Helena com estranha ressonância. Por que não se interessara por um conhecimento mais íntimo daquela mulher?
Alterou-se-lhe inexplicavelmente o modo de ser. Reminiscências de obscura quadra de sua vida emergiam-lhe em cores vivas dos recônditos da memória. Teve a impressão de que Emiliano ali se achava. Em espírito, acordando-a para a realidade terrível. Olvidou a presença de Tassiano. Despreocupou-se de qualquer conveniência de ordem pessoal e de fisionomia ansiada perguntou: aonde nascestes? Em Cipro, senhora. Quem te foi mãe no mundo? A agonizante sorriu com esforço e esclareceu: não tive a felicidade de conhecer minha mãe. Fui recolhida por meu velho pai adotivo numa charneca. Com a voz embargada, Helena pergunta: e desculparias aquela que te deu a vida se algum dia a encontrasses? Como não? Afirmou a moribundo. Sempre rendi carinhoso culto ao coração materno em minhas preces de cada dia. A matrona pálida, trêmula de terror, perante a face nua da verdade, continuou indagando: e se tua mãe te roubasse o esposo, o pai e a própria saúde, impondo-te o escárnio público? Lívia assim respondeu: amigas, companheiros. Ainda assim, confirmou Lívia sem vacilar, não seria para mim diferente. Quem de nós nesse mundo poderá julgar com segurança? Minha mãe, embora me quisesse com todo o amor, talvez fosse obrigada a ferir-me em meu próprio bem. Creio que, em tudo, devemos render graças a Deus. Amigas, amigos, surpresas da vida. A mãe, diante da realidade da vida. Quando jovem, mergulhada no cipoal da ilusão, viveu um romance escondido, que redundou num rebento, que ela escondeu até o nascimento. Nascida a criança, foi delegado a missão para Anacleta, a serva, tirar das mãos delas as responsabilidades. Anos e anos se passaram, eis o espírito diante do seu destino. O destino
é o resultado do caráter, que foi precedido por comportamentos, pelo vício, pelas ambiências escolhidas, repetição. E o destino é o que aponta exatamente a nossa realidade espiritual, convidada a resolver, a reparar, a se reajustar e se projetar para novas bases de vida. Não tem como fugir das escolhas que trazem respostas. Muitas vezes fazemos, a alma incauta, e julgamos que o pó das nossas atitudes podem ser escondidos debaixo do tapete da vergonha. E a vida vai nos mostrando que nada ficou oculto. Foi Jesus quem disse. Tudo vai ser revelado para o nosso bem, para o nosso reajuste, para o nosso crescimento. É da lei. Que possamos tomar as nossas más inclinações e nos preparar para enfrentar as reações naturais que hão de representar as lições a serem roteiros que irão nos auxiliar na chegada no porto seguro da nossa realidade espiritual. Queridas amigas e irmãos do chat, novamente, boa noite para todos. Maria Peixoto, a Cleusa, o El Gomes, é o Wellington, não é isso? Um grande abraço para todos. Ante a espantada mudez de Helena, Anacleta, a serva, avançou para a agonizante com fervoroso interesse. A genitora não te deixou qualquer recordação? Inquiriu a governanta com ansiosa expectativa. Mais uma surpresa da vida. Lívia refletiu alguns momentos como quem buscava forças para conversar e falou confirmando. Penso que minha mãe tinha a intenção de encontrar-me, porque me deixou nas rendas do berço um camafeu que meu pai me ensinou a trazer sobre o coração. Anacleta, à frente de Tassiano, estupefado, revistou-lhe o tórax e tirou-lhe a joia de marfim, em que brilhava a imagem de Cíbele, primorosamente esculpida, e da qual Helena jamais se separava nos passeios com Secundino, Emiliano Secundino, que secunda, o nome costuma nos indicar reflexões. A vida devolvia
o ato insano. O camafeu era a prova inquestionável da mais pura verdade que visitava aquelas duas, que se tornaram comparsas no erro. Na filha de Vetúrio mais se acentuara a palidez. Descobrira a própria filha, sobre quem fizera pesar a clava de sua frenética perseguição. Antes, filha, agora ela fizera daquela moça simples uma adversária que nunca fora. São as obsessões que nos visitam no caminho, que nos incomodam com assombrações, com imagens que insistimos alimentar. Nos julgamentos, nas instâncias em que a sintonia favorece o intercâmbio da treva. Ouviu de novo, na milagrosa acústica da memória, as palavras que o homem inolvidável de seus ideais femininos lhe falara pela primeira vez. Haviam, ele e ela, projetado para o rebento de suas esperanças o mais belo destino. Porque se tinha metamorfoseado em inferno o paraíso imaginado. As surpresas da vida. Imobilizada pelo pavor, olhos estatelados, notou que as reminiscências lhe materializavam o pretérito no âmago da própria alma. As paredes do quarto desapareceram aos seus olhos. Novas surpresas da vida. Viu-se novamente menina, no turbilhão de banalidades em que o amor de Emiliano lhe despertara o coração. Ela mergulhou nas profundezas do seu psiquismo. As circunstâncias favoreceram para que as lembranças aflorassem. E ela passou a reviver os painéis. Uma coisa é a gente lembrar, mas há situações em que o espírito entra num transe. Um transe de suas personalidades. Ele incorpora-as no presente e vive plenitude de eternidade. Por isso, fora dito por Jesus que nada oculto permanecerá oculto para sempre. A verdade, ela vai nos visitar. Mais cedo ou mais tarde, ela há de nos visitar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obscurecera-se-lhe o cérebro. Onde estava? Reparou que em meio das sombras que a cercavam,
um homem caminhava ao seu encontro. Era ele, Secundino, como na antiga visão de Orósio, e como no sonho que a visitara na ilha de Cipro. Envolvido ainda nas suas vestes militares, e com a destra sobre o peito, ensanguentado, a chamá-la gritante: Helena, Helena, que fizestes da filha que te dei? A volta ao passado. O psiquismo favorecendo o intercâmbio com o mundo espiritual. Como afirma Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 12. Somos acompanhados, seguidos, por uma nuvem de testemunhas. Allan Kardec, na questão 459, questiona: influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais, de ordinário, são eles que vos dirigem. Na pergunta 76, Kardec assim elabora: quem são os espíritos? São seres inteligentes do universo, que povoam e estão em toda parte. Estando em toda parte, influenciam-nos. Sintonizamos com eles a partir das nossas escolhas. Escolhas positivas ou resultado das nossas escolhas que conspurcam, que adulteram, que dificultam, que encarceram. Ela reencontra com o espírito que, numa condição de sofrimento no mundo espiritual, pai de Lívia, pai legítimo de Lívia, com o peito ensanguentado pela morte infamante que ele foi levado, ele vem cobrar o que fizestes da filha. O que fizestes? O que fizestes? Da filha que te dei. Surpresas da vida. Torturavam-lhe a alma estas palavras, infinitamente repetidas pelos monstros do remorso, em profundo abismo, a encancarar-se sobre os seus pés. Lembrou que a filha abandonada ali se encontrava ao alcance de suas mãos. Entretanto, por mais entendesse, ou melhor, estendesse os braços, não conseguia encontrá-la nas trevas a se adensarem ao seu redor. Somente o rosto de Emiliano crescia, descomunal,
ante a sua visão espavorida, e só a inquietante interrogação dele lhe alcançava os ouvidos. Que fizestes da filha que te dei? Que fizestes da filha que te dei? Que fizestes? Somente o rosto de Emiliano. Somente o rosto de Emiliano. Diante de Tassiano e Anacleta, fulminados de assombro, a matrona, com o esgazeado olhar dos loucos, desferiu horrível gargalhada, rodou sobre os calcanhares e correu para a via pública. Tomou as rédeas do veículo que a trouxera e partiu, em disparada, de regresso à vila distante. Ela surtou. Ela entrou num transe sem volta para aquele instante da vida. Mais uma surpresa. A consequência danosa que o espírito vai empreendendo a si mesmo. A loucura, a obsessão, a subjugação física, moral, como nos alerta Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Anacleta, Tassiano, Agripa estavam estuporados. O marido de Helena solicitou a assistência de Agripa em favor da enferma. E isolando-se com a governanta, num trecho do jardim, dela ouviu, por mais de 2 horas, sombrias confidências em torno do passado e do presente. Tassiano, transtornado, parecia ébrio de ira. Quando Anacleta terminou as amargas revelações, o interlocutor, compenetrado assim de toda a cruel verdade, cerrou os punhos e bradou em voz estentórica: Helena é indigna de respirar entre os mortais. Será estrangulada por minhas próprias mãos. Descerá ainda hoje para as horrendas regiões tartárias, onde curtirá bem merecidas penas. Tassiano, soluçava a velha amiga, entravando-lhe os movimentos. Espera. O tempo ajuda a reflexão.
O patrício procurava desvencilhar-se. Quando Lúcio Agripa, com expressão fatigada, abeirou-se deles e notificou: meus amigos, nossa doentinha descansou por fim. Lívia desencarnara. Falecera o seu corpo. Aquela alma cândida, bondosa, sensível, cristã, na acepção da palavra. Tão difícil de ser pronunciada nos dias atuais pelos cristãos, ou por aqueles que nos dizemos cristãos. Alanceado duplamente no coração, o pai de Blandina correu ao quarto simples e contemplou o rosto de Lívia, macerado e lívido, sob o halo da morte. Angelical serenidade estampara-se na face dela. Um sorriso misterioso, que ninguém saberia definir como sendo de alegria ou de conformação, fixara-se-lhe nos lábios, por derradeira mensagem de sua vida curta, aos que ficavam. O companheiro, que tanto a amara, inclinou-se sobre o cadáver, pranteando por alguns momentos. No entanto, como se fosse subitamente erguido por força estranha, começou a bramir de dor selvagem e a imprecatar. Esses momentos de desespero, de desequilíbrios, sempre abrem portas e conectamos com as faixas inferiores. Aqui, ele também entra num transe. Por esta força descomunal que o consumia. Quantas vezes, mergulhados na ira, no ódio, na angústia, nos desesperamos e fazemos o mesmo. Somos todos médiuns da vida. E a mediunidade será do que fizermos dela. Convenientemente amparado por Lúcio, a este rogou auxílio. Precisava de urgente acesso ao lar. Em minutos breves, uma carreta de serviço transportava-o de retorno à casa, em companhia de Anacleta. Em todo o percurso, não haviam trocado palavra. Clarões matutinos principiavam a surgir em Formoso
de lúculo, seguido pela governanta, preocupada em evitar qualquer atitude de violência. O patrício chamou pela mulher com voz clamante de um alienado mental. Nós temos aprendido com a espiritualidade que costumamos entrar em surtos obsessivos, coletivos. A esposa entrou e ele na mesma faixa. Helena, mais uma surpresa da vida. Porém, não se achava como de costume em sua câmara de repouso. Após alguns instantes de ansiosa busca, foi afinal surpreendida numa poça de sangue, nos banhos da casa. A desventurada matrona, transtornada pelos quadros terrificantes da culposa consciência, abrira os pulsos com as próprias mãos. Anacleta prorrompeu em ruidosas exclamações. Todos os servos acorreram pressurosos para o socorro que não mais tinha razão de ser. Foi então que o velho Opílio, pai de Helena, aquele mesmo que invadiu desrespeitando a casa de Quinto Varro, o pai de Tassiano, para viver uma experiência amorosa com a mãe de Tassiano. História aqui também já relatada. Opílio Ventúlio, trêmulo e aflito, aproximou-se e, deparando com a filha que sempre lhe dominara o coração, cadaverizada, quis gritar, mas não conseguiu. A morte visita a todos. Ela não escolhe, ela chega, determinada pelo juiz supremo da vida. No momento bendito, ela bate na nossa porta. Sempre traz consigo missivas, lições, para que nós possamos refletir sobre a importância da vida, da eternidade da mesma, do movimento, do trabalho, da dinâmica que pereniza, que invade dimensões. Somos nós, viajores do tempo, caminhando sempre em busca do aprimoramento, querendo conhecer o desconhecido, agigantar-se em habilidades, apoderar do imponderável. É a grande marcha que o espírito vai empreendendo na descoberta de si mesmo e no encontro com Deus. Não o Deus das religiões, mas o Deus
do amor sacrossanto, incomparável, inqualificável o amor de Deus, porque Ele é o amor de Deus, soberano, eterno, igualitário, fraterno, romântico, querido. O amor de Deus, o grande, o insubstituível amor, alimento das almas, Deus da nossa intimidade, Criador, impulsionador, organizador. Ouçamo-lo para que possamos agir conforme Ele se apresenta. O peito afigurou-se-lhe comprimido e o cérebro estalou, à maneira de uma harpa cujas cordas se rebentasse. E o ancião caiu desamparado, no piso de mármore, gemendo angustiosamente. A treva, a dor, nem sempre vem sozinha. Ela vai deixando lastros com aqueles que se acompliciaram com as causas, que de alguma forma se vinculam nos efeitos. Estava ele no chão. A noite trágica passou qual furacão desapiedado e ululante. Opílio Vetúrio, o potentado que Roma admirara por tantos anos, em razão do choque, acamara-se abatido e hemiplégico. Extinguira-se-lhe o dom da palavra. Não obstante o imenso esforço para recuperá-lo, não conseguia senão emitir sons guturais, com simiesca expressão. Simiesca expressão. Quanta dor foi semeada por ele. Essa mesma dor peregrinou e retornou, trazendo no seu bojo as lágrimas que ela promoveu para outrem. Agora, com suas características bem peculiares, para o despertar daqueles que a promoveram. A obsessão se instaurara. A doença dilacerava. Dias desdobraram-se sobre dias. E enquanto uma soberba trirreme o conduzia sob os cuidados de Anacleta, a caminho de Óstia, Tassiano e Blandina, acompanhados de Quinto Celso, regressavam a Gália Lugdunense, as terras que futuramente iriam receber Allan Kardec. Chagados de saudade e de dor. O orgulhoso filho de Quinto Varro, que desde a juventude desdenhava a plebe,
e que apenas se humilhava superficialmente no culto aos deuses das vitórias imperiais, começava a dobrar a cabeça. Abraçado a duas crianças que lhe constituiriam doravante a razão de viver, com rugas profundas a lhe desfigurarem o rosto emoldurado, já nos cabelos brancos, a se lhe multiplicarem celeremente, não sabia agora, senão inquirir em silêncio o horizonte distante, demorando-se mudo a refletir e a chorar. A refletir e a chorar, vislumbrando o horizonte distante. O horizonte distante. Amigos, com a alma encharcada, se eu posso assim dizer, de emoção, lendo estas letras e conhecendo os espíritos que essa história se refere, nós ficamos numa condição de não ter muito o que dizer. Ou melhor, quase nada. Nada. O nada não existe, afirma os espíritos para Allan Kardec. Então, se o nada não existe, vocês me permitem relembrar de Arnaldo Rocha, o nosso Tassiano. Porque é impossível para mim, é impossível ler essas frases, Emmanuel apresentando Tassiano abraçado a duas crianças, que passaram a ser a razão do viver dele, ele com rugas profundas, desfigurando-lhe o rosto, emoldurado com cabelos brancos, dentro dessa dinâmica de um horizonte distante, eu vejo esse homem em algum lugar, mudo, a refletir e a chorar. Lembro-me desse Tassiano, com o coração compromissado com a sua família. Recordo-me quando eu o levava para visitar a sua esposa no hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte, Dona Neuza Toffani Rocha. Como ele ficava consternado diante da dor da sua alma querida. Aquela circunstância, era impossível não relembrar a história do drama que Arnaldo viveu com Meimei, que todos conhecem no movimento espírita. Aquela alma extraordinariamente bela, nobre, doente até os seus últimos instantes na terra, desencarnou nova,
24 anos. 24 anos. Eu me recordo quantas vezes acompanhei Arnaldo indo aos hospitais. Recordo-me, certa feita, ele saindo da sua casa na rua Montes Claros, no bairro Sion, em Belo Horizonte, para ir no Mater Dei, para aplicar passe no meu filho recém-nascido. Aquele velhinho, uma sacolinha na mão, a simplicidade, uma ternura. Quantas vezes ouvi emocionado diante da dor do semelhante, e sem saber fui descobrindo coisas da realidade dele espiritual, nas minhas pesquisas, nesse trabalho que fui aprendendo a fazer de biografar pessoas, como fiz e continuo fazendo com o nosso querido Chico Xavier. Fui descobrir essa faceta que atormentava o espírito Tassiano, Arnaldo, em muitas encarnações. Ele era pego, seu ponto fraco era lidar com a dor do semelhante. Ele não dava conta. Alma inquebrantável diante dos desafios. Militar, esportista, trabalhador, organizador, firme nas suas falas, não tergiversava. Não é, não é. Mas diante da dor do semelhante, ele era uma criança frágil. E aqui Emmanuel vai apresentando um momento muito especial na trajetória de Tassiano. Ele vendo partir Lívia. As Lívias, simbolicamente, partiram. Em muitas vidas ele ficava, exatamente para ter a oportunidade de valorizar a mensagem do Cristo. Porque a nossa condição ainda infantil é ser abalado pelas comoções, porque as nossas opções ainda nos aprisionam no contexto ilusório dessa vida horizontal, dessa vida cheia de imagens, de símbolos, de ritos, de comportamentos, que muitas vezes nós optamos em admirar, revigorar, amar, gozar, em detrimento da percepção espiritual, porque o ter, ele se torna contraditório com o ser. A plenitude, ela é íntima, ela não é exterior. E nós nos engaiolamos julgando que a vitória está do lado de fora, na conquista, no convencimento. Nós nos desarvoramos, nos desequilibramos, nos desesperamos quando o obstáculo bate à nossa porta, como somos quando somos perseguidos, acusados, difamados. Por que temeis, homens de pouca fé? Nós nos desequilibramos porque nós não estamos construindo a nossa casa sobre a rocha.
casa mental, com esses 3 andares, a arca de Noé, como diz o Zé Ramalho, o dirigível, acabam nem voando e nem podendo flutuar, porque nós nos dispersamos, nós desfocamos da nossa tarefa de sermos condutores, definidores, construtores de um novo mundo, de um templo sagrado, o templo da consciência, o templo no altar do amor, observando o incenso da esperança. E aí a gente pode poetizar aqui, pode romancear, pode detalhar de N maneiras, para brincar com as palavras, porque essa arte acaba sendo interessante, porque ela contagia, mas não adianta contagiar para nos emocionar se isso não oferece um conteúdo libertador. Libertador. Eis o nosso desafio. Queridos amigos, como é bom falar de doutrina espírita. Como é gratificante refletir com Allan Kardec. Isso não é imagem de Kardec, não, tá? Vocês não vão falar que eu tenho o Santo Kardec aqui no meu escritório. Não. São símbolos representativos da didática da nossa apresentação. Nada mais do que isso. Eu não vou acender um incenso e muito menos vela para nenhum deles. A tela é respeitosa. Ela nos mostra a nobreza, a imponência, a beleza de um ser, de uma personalidade, ou de movimentos, de imagens, de virtudes que precisamos de estabelecer dentro de nós outros, de nós mesmos. Ética, equilíbrio, hierarquia, harmonia, compasso, ritmo, melodia, no tempo. Me recordei até de um presente que me veio da Espanha. Do nada eu ganhei um presente de uma companheira, sem ela saber. Eu escrevi a história de Dolores e de Hernandes. Chico vivendo na Espanha usava castanhola. Então são pontos que nos favorecem a entender perfis, história, mas muito mais do que a história do outro. É compreender a história que foi escrita por nós e aqui estamos, vamos dizer assim, reescrevendo daqueles capítulos que estão sendo novidades no nosso dia a dia, a partir dos nossos convívios, dos corações que caminham conosco, como você que está no chat agora. Vejo a Patrícia Flávio, o Simplício, vejo a Cleusa aqui, o Wellington, a Maria Peixoto e tantos outros que estão conosco aqui agora. Nós estamos juntos por algum motivo. Pelo respeito, pela admiração uns com os outros, mas incentivados para trocarmos experiências, para estudarmos essa doutrina tão magnânima.
Porque o objetivo da espiritualidade é promover circunstâncias que favoreçam o nosso crescimento, a nossa graduação em nível espiritual. Vejo aqui a cena. Quinto Varro, agora uma criancinha, Quinto Celso, expectante ao lado daquele que agora é seu pai, mas na realidade é o seu filho espiritual. E a Blandina, doentinha, menininha, sob a tutela dele. Agora ele era pai de dois seres frágeis. E ele observa que toda a fundamentação de toda a sua realidade, da sua família, tinha despencado de uma hora para outra. Vamos recordar do drama de Tassiano? O sumiço do pai, depois reencontrar o pai no momento da morte, ver sua mãe enlouquecida, obsediada, porque a sua mãe, Cíntia, se envolveu com o Opílio Ventúrio, e ele descobriu tudo aquilo. Ele descobriu os dramas, o arrependimento da mãe. Morre os dois. Aí ele vai viver um casamento, uma relação em que a mulher dele, Helena, repete o comportamento da mãe dele. Helena, fugaz. Helena, envolvida com as questões ilusórias da corte, sem um mínimo de respeito, de afinidade com ele, com a filha Blandina. Ele, pai de uma outra filha, que era muito parecida com a mãe. Aí ele caminha, reencontra um coração vinculado ao seu no passado. No meio dos seus conflitos, acaba se apaixonando. Esse coração traz para ele uma novidade, que ele não estava acostumado na convivência, na sociedade, um comportamento leal, digno, extremamente diferente do que ele estava costumeiramente encontrando na sua trajetória em Roma. Mais à frente ele vai descobrir que ela e o pai passaram a ser referências para ele. O pai de Lívia, Basílio, ele, no movimento natural de transferência pela ausência do pai e pela nobreza de Basílio, ele adota-o como o seu novo benfeitor, seu pai espiritual. As circunstâncias da vida tiram-o desse contexto com a filha, teve que viajar para encontrar com a família, o casamento da filha. Enquanto isso, a mulher faz uma trama para destruir aqueles que, por ciúme, por loucura, por egoísmo, passarão a ser companheiros da convivência do marido dela. O planejamento vai levar Basílio ao contexto da morte como cristão. Lívia, a menina, a moça, ela é enceguecida, amando de Helena. Como a história aqui hoje
apresenta para nós. Anacleta, que foi a sua comparsa lá atrás, quando despachou a criança, colocando-a debaixo de uma árvore, pôs o camafeu, quem sabe algum dia. Só que elas vão se deparar com essa criança crescida, e elas que foram algozes ontem passam a ser algozes no hoje. As surpresas da vida. Amigos, como o assunto é delicado. E o Tassiano descobre tudo isso. Tudo isso. E ele que só perdera, agora perdeu. O que na realidade nunca foi propriamente a sua mulher, mas o amor da sua vida. O amor da sua vida. E é muito interessante porque eles se reencontram em circunstâncias desfavoráveis para que eles ficassem juntos. E eles se mantiveram. Se mantiveram. Se dependesse dele, não. Ele passava por cima. Mas a barreira vibratória, moral de Lívia auxiliou de uma forma extraordinária para que eles se mantivessem firmes. Firmes. Só que ela morre. Lívia morre. E ele, ao voltar para casa, encontra a própria mulher morta pelas vias do suicídio, da loucura. O sogro, um ataque, fica hemiplégico. Um derrame, um AVC, enfim. Como diz a música, e o meu mundo caiu. E o mundo caiu. O mundo caiu. Qual mundo? Qual mundo? Da ilusão. Ontem, ao final da nossa reunião de intercâmbio, enfermagem espiritual, eu tive a oportunidade de atender um espírito que, desesperado, me contou. Ele se sentia na lama, destruído, afogado nas suas próprias concupiscências, me dizendo: por muitas e muitas vidas, eu busquei freneticamente o poder. Ele citou vários momentos em que o poder retornava às suas mãos para que ele pudesse direcionar de uma forma a favorecer o seu crescimento. Mas o egoísmo enceguecia-o até que ele chegou na condição, na posição de um répro, de um andarilho, de um doente, no mundo espiritual. Ele me disse assim: eu me sinto bem aqui. Estou me sentindo como que socorrido num hospital. Mas me deram a oportunidade de lhe dizer: conte, propague, divida com todas as pessoas que você puder, alertando-as a partir desta minha fala a não amarem o poder.
mas ver no poder uma grande possibilidade de queda. Me recordei então de Emmanuel, quando nos ensina que o espírito consciente da sua imortalidade, das suas responsabilidades, ele foca, ele estabelece um projeto de vida, tendo em Jesus o manancial de bênçãos, o referencial de exemplos. E no caso em questão, ele jamais abre mão da postura de servo, de entender o Evangelho como uma proposta de serviço, de trabalho, um trabalho que nos ajuda a sair de nós mesmos para encontrarmos a realidade dos semelhantes e nos fazermos amigos, respeitando o mundo que o próximo vive e tentando promover em nós, por nós e para nós, a libertação definitiva, através do amai-vos uns aos outros, como Ele, Jesus, o Cristo, tem nos amado. Queridos amigos, bondosos companheiros, muito obrigado. Eu agradeço de alma e coração as vibrações que foram endereçadas para que a gente pudesse percorrer essa jornada da noite, que foi para nós um motivo de profundas reflexões e de um inestimável tesouro de bênçãos, e que essas bênçãos se transformem em sementes de flores especiais, e que elas possam ser plantadas nos jardins de cada coração, no seu coração, que eu carinhosamente chamarei de amigos para sempre. Muito obrigado, e que o Senhor da vida continue a promover a nossa trajetória, estas experiências favorecidas pelo ensinamento da doutrina codificada por Allan Kardec e pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, e eu interrompo o programa da noite com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Até o próximo programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Boa noite para todos.